Sobre a lei de Kirchhoff ou de Kirchhoff, temos duas leis principais. As leis de Kirchhoff para circuitos elétricos e para espectroscopia. Mas a análise de hoje vai ser sobre as leis de Kirchhoff para circuitos elétricos. E para circuitos elétricos a gente tem definições que são importantes a gente saber para então partir para os cálculos. Então temos a primeira lei, que é a lei referente à corrente, que se chama lei dos nós, e a segunda lei, que é a lei das malhas, que está relacionado à tensão, ok? Lei dos nós está inerente à corrente, lei das malhas inerente à tensão. Sobre lei dos nós, o que vem a ser um nó? O nó vai ser onde as correntes vão se dividir. Vai ser a junção de 2, 3 ou 4 ou mais terminais. E a ideia da primeira lei, que é a lei dos nós, é que toda corrente que entra, ela tem que ser igual à corrente que sai. É algo muito intuitivo. Como nessa ilustração aqui, está entrando duas correntes nesse nó, corrente I1, corrente I2, e está saindo corrente I3, corrente I4. O que isso quer dizer? Que a corrente I1 que está entrando mais a corrente I2 que também está entrando, essas duas correntes têm que ser igual à corrente que está saindo, uma corrente I3 e uma corrente I4. Então é bem intuitivo. Lei das malhas. Primeiro, que vem a ser uma malha. Uma malha é um circuito fechado. Se eu estou partindo de A, vou até B, C, D e volto em A novamente, eu vou ter uma malha. B, E, F, C e volto para B, vou ter outra malha. Se eu sair de A e até E, F, D e A, eu tenho uma malha externa também. Então a malha vai ser um circuito fechado. E a lei das malhas vai dizer o seguinte, que a soma algébrica das tensões, ou da DDP, diferença de potencial, em um circuito fechado, ou seja, em uma malha, vai ser igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou partindo de um ponto, eu vou passar por uma resistência, eu vou ter uma queda de tensão, vou passar por uma carga, vou ter um aumento de tensão, vou andando, chego em mais um resistor, vou ter uma queda de tensão, mais um resistor, vou ter uma queda de tensão, mais um gerador, vou ter um aumento de tensão, mais uma resistência, vou ter uma queda de tensão, e chego no final aqui, vou ter zero. Ou seja, se eu estou ganhando no gerador, eu vou perder nesses resistores. E quando eu chegar no ponto de partida, a carga vai chegar como zero, nulo. Então, aqui vai ser uma conservação de energia nas malhas, e nos nós eu vou ter uma conservação de carga elétrica. Então, o princípio acaba sendo o mesmo. Na primeira lei eu tenho uma conservação de carga elétrica, e na segunda lei eu tenho uma conservação de energia, tá bom? E eu tenho que saber também o que é ramo. Eu creio que é importante saber o que é ramo. Eu tenho um ramo daqui para cá, ó, desse ponto a esse ponto. Eu tenho um ramo que vai de B, A, D e C. E tenho um outro ramo que vai de B, E, F, C. Tá, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que em cada um desses ramos eu vou ter uma corrente. Eu tenho uma corrente nesse ramo, tenho uma corrente nesse ramo, tenho uma outra corrente nesse ramo aqui. Ramo, ele vai ser diferente de nó. O encontro das correntes e a saída. A malha vai ser um circuito fechado. E o ramo vai ser um circuito que não é fechado. Então vamos partir para um exercício para a gente ter uma noção melhor sobre a aplicação dessas leis aí. Bom, eu tenho esse circuito aqui como exemplo, ok? A primeira coisa que eu devo fazer é chutar o sentido da corrente. É literalmente isso, você vai chutar. Você vai atribuir um sentido. Você mesmo vai fazer isso, ok?
Então eu vou dizer que nesse ramo aqui eu tenho uma corrente que está vindo nesse sentido aqui, nesse ramo aqui, olha, esse ramo aqui. Eu tenho uma corrente que está entrando nesse nó aqui, tá? Esse nó vai ser igual a esse nó, então eu tenho que me focar em um único nó, tá bom? Então tem uma corrente que eu vou chamar de I1. 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 Eu estou dizendo que nesse ramo eu tenho uma corrente I1 que está indo no sentido horário e está entrando nesse nó, ok? E vou dizer que já nesse ramo aqui eu tenho uma corrente que está subindo. Eu vou chamar de I2, tá? I2. E vou dizer que desse nó está saindo uma corrente I3, tá? Ela está fazendo esse percurso aqui, ó. I3, tá bom? I3. Ou seja, no primeiro ramo eu tenho I1, no segundo ramo eu tenho I2 e no terceiro ramo eu tenho I3, tá? Próximo passo. Depois que eu inventei, chutei o sentido da corrente, agora eu vou escolher um sentido para minha análise do circuito. Análise, tá bom? Tá. Eu vou analisar o meu circuito nesse sentido aqui, olha. No sentido horário. No sentido horário, eu vou analisar o meu circuito, tá bom? Eu vou chamar essa malha de malha A. E essa outra malha eu vou analisar o meu circuito no sentido horário também, tá bom? Eu vou chamar essa aqui de malha B. Recapitulando, eu chutei um sentido de corrente nos 3 ramos e disse que I1 está entrando no nó, I2 está entrando também e I3 está saindo. E qual é a definição de lei dos nós? A lei dos nós fala o seguinte, que a corrente que entra é igual à corrente que sai. Aqui no meu circuito está entrando uma corrente I1, está entrando uma corrente 2, então I1 mais I2 vai ser igual à corrente que está saindo, que é I3. A próxima lei é a lei das malhas. Eu vou analisar a malha A, tá? Na malha A, e uma coisa que eu tenho que entender é que se eu estou analisando o meu circuito no sentido horário, quer dizer que o meu polo positivo nos meus resistores vai ser conforme o sentido que eu estou analisando o circuito. Se eu estou analisando no sentido horário, significa que aqui vai ser mais, então outro lado vai ser menos. Aqui vai ser mais, aqui vai ser menos. Ok? Então, o sinal desse mais vai ser em conformidade com a análise do teu circuito, tá? Se eu estivesse analisando no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, esse aqui seria o meu mais, tá bom? Então seria mais, menos, mais, menos. Mas como eu estou no sentido horário, então os sinais nos resistores vão obedecer o sentido da minha análise. Então eu vou escolher qualquer ponto nessa minha malha aqui, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui, tá? Eu vou partir desse ponto aqui. Subindo aqui, olha, eu vou encontrar um gerador. O primeiro sinal que eu encontro é o sinal de menos. Então vai ser menos 20, que é uma tensão. Eu vou subindo, encontro um resistor. O sinal que eu encontro aqui é o sinal de mais. Mais. Só que aqui eu tenho uma resistência que vale 3.
Eu quero calcular a tensão nesse resistor, não a resistência. A resistência já tem. Como é que eu calculo a tensão? A tensão eu vou usar aquela lei de Ohm, que é tensão é igual a R vezes I. Então eu vou pegar essa formulazinha bem aqui e vou jogar aqui, tá bom? Então a tensão é R, eu tenho meu R. Minha resistência aqui é 3, multiplicado pela corrente. Qual é a corrente? É a corrente I1, que é a que está comandando aqui no meu circuito, na minha malha. Andando, tá? Nesse sentido aqui, nesse sentido ainda, eu vou ter um gerador aqui com sinal de mais, então vai ser mais 10. Saindo dele eu vou ter um resistor, que vai dar mais também, mais. A tensão vai ser a resistência vezes a corrente da malha, que é a corrente 1. Isso aqui, a lei das malhas fala que tem que ser igual a zero, tá bom? Agora você vai somar, quem tem letra, tá? 3 e 1 mais 2 e 1. Eu vou ter 5 e 1. Mais com menos. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar menos 10, igual a zero. Então, esse I1 vai ser igual, minha corrente aqui vai ser igual a 2 ampere. Eu estou querendo dizer que está entrando uma corrente de 2 ampere aqui nesse nó. Tá bom? É o que a análise do meu circuito está me dizendo. Está entrando uma corrente de 2 ampere. Ok? Agora vamos calcular na malha B. Eu vou escolher um sentido de análise e vou escolher qualquer ponto aqui. Eu vou partir desse ponto aqui, tá bom? Para analisar a malha, a segunda malha. Partindo desse ponto, se eu estou analisando no sentido horário, os meus resistores vão obedecer essa análise. Então, se eu estou analisando nesse sentido, quando eu chego nesse resistor, o primeiro sinal é mais, o último é menos. O primeiro sinal é mais, o sinal é menos. Andando, 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 ok. Os geradores eles vão obedecer, o maior traço vai ser positivo, o menor traço vai ser negativo. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, o que a lei fala pra gente? Que a soma algébrica das tensões vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Indo daqui para cá, eu encontro o sinal de mais. Então, vou ter um resistor de mais 2 vezes I. A corrente aqui é 3, então vai ser 2 e 3. Calculando a tensão. Tensão vai ser igual a resistência multiplicado pela corrente que está atravessando esse resistor. Então, 2 vezes I3. Mais. Enquanto o sinal de mais aqui, coloco mais. A tensão no próximo resistor vai ser a resistência, que é 4 vezes a corrente, que é I3. Andando enquanto o sinal de mais aqui. Então vai ser mais 30. Andando enquanto o sinal de menos 10. E chego no meu ponto A, tem que ser igual a 0. 4 e 3 mais 2 e 3. 6 e 3. Mais com menos. Subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é mais. 30 menos 10, 20, igual a 0. A minha corrente 3 vai ser igual a, tá mais, passa para o outro lado, menos 20. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 6. Menos 20 dividido para 6 vai dar menos 3,33 ampere. Ah, o meu sinal deu menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha corrente I3... essa corrente aqui, olha, essa corrente que eu chutei, que eu disse que ela tá saindo desse nó, a corrente real dela não tá saindo não.
Ou seja, eu chutei errado. Dessa vez eu chutei errado, tá bom? Eu disse que ela estava saindo do nó. Mas como o meu resultado aqui deu negativo, eu chutei errado esse sentido. Então quer dizer que ela não está indo nesse sentido não, eu chutei errado. Então ela está indo nesse sentido aqui. Ela, ao invés dela estar saindo, ela na verdade está entrando nesse nó. Então o sentido real dessa corrente é esse sentido aqui, tá? Ela está entrando, ok? Ela está entrando. Tá, o meu I1 deu positivo, então quer dizer que eu acertei, eu chutei certo. Ele está entrando nesse nó. Agora vamos calcular o I2 e vamos ver se eu chutei certo esse sentido, se ele está entrando ou se ele está saindo. Tá? Eu já encontrei a corrente I1 e a corrente I3. Eu vou voltar para a minha primeira fórmula, que é a lei dos nós, tá bom? Diz que I1 mais I2 vai ser igual a I3. Eu defini que a corrente 1 está entrando, a 2 está entrando e está saindo a I3. Essa fórmula aqui veio do meu chute do sentido da corrente, tá bom? Eu defini que 1 está entrando, e 2 está entrando e 3 está saindo. Mas eu já sei que 3 não está saindo, que 3 está entrando. Então vamos consertar aí, né? O meu I1, ele tem um valor de 2 A. O meu I2 é o que eu quero encontrar. E o meu I3 tem um valor de menos 3,33 A. Já que eu quero achar o meu I2 vai ser igual a menos 3,33. Tá mais para o outro lado menos 2. O meu I2 vai ser igual a sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vou conservar o sinal e vou somar 3,33 mais 2. Então vou ter 5,33. Se o meu resultado da minha corrente 2 deu negativo, significa que o sentido que eu chutei também está errado. Então ele não está entrando aqui, ó. Então ele não está entrando aqui. Na realidade, ele está saindo. Tá saindo aqui, ó. Tá bom? Ok. Você percebe que não importa o sentido que eu chutar no comecinho da questão, no comecinho da resolução, não importa, tá bom? O que vai importar são os cálculos. No finalzinho, se dá negativo, eu vou consertar o sentido dessa corrente, tá? Eu chutei que a corrente 1 estava entrando, a I2 estava entrando e a I3 estava saindo. Depois que eu apliquei a lei dos nós e das malhas nesse circuito, consegui achar a intensidade da corrente no ramo I1 e no ramo I3 e no ramo I2. Eu analisei que o I3 deu um sinal negativo, daí já percebi que o sentido que eu escolhi já estava errado, e consertei esse sentido, ele não estava saindo, ele está entrando, e depois analisei a intensidade da corrente I2, deu negativo também, percebi que eu chutei também errado, então tá, peguei e consertei o sentido dessa corrente. Então, na realidade, através dos meus cálculos eu vi que a corrente I1 ela está entrando e vai ser mais a I3 que está entrando também, ela tem que ser igual a que está saindo, que é a I2. Esse aqui seria o verdadeiro sentido das correntes dentro desse circuito. Espero que tenha ficado claro, e em outros vídeos vamos resolver exercícios mais complexos do que esse.